Ok, vamos seguir então, a gente parou aqui na versão em que a gente, que criamos aqui várias threads, tá? E aí, o que que a gente observa aqui na saída, né? Cada execução, como eu falei, a gente tem aqui uma variação, né, uma dança de cadeiras, né, quem imprime primeiro, quem imprime depois, a ordem está sempre mudando. E uma coisa aqui é que, se vocês repararem, a thread principal, a frase que ela imprime, né, antes dela terminar, né, da função main, está aqui em posições diferentes, né? Então, uma coisa que é um padrão que é bastante comum em várias aplicações, é que a gente queira que a função principal aguarde as threads terminarem, para então ela, por exemplo, imprimir o resultado final daquele processamento e então terminar o programa. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, aqui no nosso programa, acrescentar mais uma função nova aqui da nossa biblioteca, que vai fazer justamente a thread principal. Depois que ela criou todas as threads, antes dela terminar, ela esperar todas terminarem para então ela terminar, tá? Nesse nosso exemplo, isso não é necessário, porque a thread principal não espera nenhum valor de processamento calculado, ela simplesmente imprime uma mensagem, então eu não tenho essa dependência. E aí a gente mostrou aqui no meu caso a necessidade de explicitamente desvincular aqui a main do restante do programa, para o caso dela terminar antes, não atrapalhar a execução das outras threads. Mas, numa situação que, por exemplo, imagine eu quero fazer uma multiplicação de matrizes, eu divido a tarefa de multiplicar as matrizes entre os vários fluxos, né, que eu criei, e no final eu quero imprimir a matriz resultante. Então, o melhor lugar de você imprimir a matriz resultante é na função main, depois que todas as threads terminam, porque se eu tentar imprimir de dentro de alguma thread, eu teria que ter a certeza de que todas as outras terminaram, para eu estar com a versão final da matriz, né? Então, a thread main, a função main, é o melhor lugar para eu colocar, para eu garantir isso, né? Ela acabou de criar todas as threads, ela tem o identificador de todas as threads no sistema, então eu posso então fazer com que a thread main agora vai esperar todas elas terminarem, e aí ela vai imprimir o resultado. Aqui no caso, o que eu vou tentar fazer é o seguinte, eu quero, com isso, que toda execução agora tenha o seguinte padrão, as threads podem imprimir em ordens diferentes, mas a thread principal vai ser sempre a última a imprimir, o que não está acontecendo aqui, né? Cada momento ela imprime aqui num lugar diferente. Opa. Né? Eu quero agora, fazendo isso, colocando a thread main para esperar todas as threads terminarem antes de imprimir essa mensagem, necessariamente essa mensagem vai passar a ser a última sempre, independente da execução, tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem uma outra função aqui, que é a função join, né? A função join é exatamente a função que faz o seguinte, espera uma thread terminar. Como eu quero que a função main espere todas terminarem, eu vou já copiar isso aqui, todo esse loop, ver se eu peguei tudo, e trazer ele para cá, ó, joia, tá? E aí o que eu vou fazer aqui espera as threads terminarem. Então, esperar as threads terminarem é justamente esperar todas as threads chegarem ao final da execução da função que elas receberam lá no pthread create, né? Então, assim que elas fazem aqui o pthread exit null, elas vão terminar e eu vou conseguir capturar o sinal de que essas threads terminaram, tá? Então, eu vou manter aqui o mesmo loop, porque eu tenho que esperar todas elas, tá? Vou aqui, então eu não preciso gerar nenhum identificador, e a função que eu vou chamar aqui é a função join. A função join é a função que faz esse bloqueio e essa espera, tá? Então aqui, quais são os argumentos da função join? Ela tem 2 argumentos, tá? Então vou apagar aqui esses que estão sobrando, tá aqui os 2 parênteses. O primeiro argumento é, de novo, o identificador da thread, ou seja, eu digo o seguinte, eu quero esperar a thread de identificador tal, por isso é importante esse retorno que a função create dá aqui para a gente, que é parecido com o que a gente recebe quando a gente chama a função de open file, né, quando a gente abre um arquivo, que recebe um descritor do arquivo, e usa esse descritor em várias outras funções, depois quando eu quero escrever no arquivo, quero ler do arquivo, eu vou sempre usar esse descritor. Então aqui é parecido, a função create, que é a primeira que eu tenho que chamar, me devolve esse
identificador, e esse identificador eu uso nas outras funções. A função join é um exemplo disso. Então, eu vou dizer qual thread que eu vou esperar. Só que aqui nessa chamada, como a função join não altera esse valor do identificador, ela apenas usa, eu não passo ele por referência. Eu passo o valor exatamente. Então, eu vou lá no meu vetor TID, né, de identificadores de thread, vou aqui na posição I-1, eu posso até mudar isso aqui para ficar mais dentro do padrão de C, né? Vamos lá. Não preciso mais usar o I, então vou inverter aqui, mudar um pouquinho o meu loop, eu começo de 0 até menor que threads, e aí eu posso usar o I direto aqui, tá? Opa, o I. Então, eu vou justamente, então, a thread, o identificador que eu guardei na posição 0, que foi da primeira thread, então ele vai fazer o join, esperar essa thread terminar. Aí, quando ele rodar o loop, o I vai passar para 1, ele vai esperar a thread que tá, cujo identificador está na posição, a segunda posição do vetor, né? E assim, até ele terminar esse loop, conseguir sair desse loop, e aí, quando eu chegar agora nessa parte do código, a thread main sabe que ela está imprimindo essa mensagem depois que todas as outras threads já imprimiram, tá? O segundo argumento é exatamente aqui o ponto onde eu consigo pegar o retorno dessa função, né? Quando eu faço join para uma thread, eu consigo, no segundo argumento, receber o que o pthread exit da thread passou como argumento. Tá? Então, se eu tivesse algum retorno aqui para dar, eu conseguiria exatamente pegar esse retorno aqui, ok? E aí, aqui, então, eu tenho um ponteiro de ponteiro, né, uma referência a referência, porque eu vou estar considerando que eu recebo o retorno aqui é um ponteiro para void, e vai sair alterado aqui nessa função, tá? Vai ser preenchido aqui por essa função, tá? De novo, como eu não estou passando nenhum valor de retorno, eu não preciso receber nenhum valor de retorno, então, nesse caso, ponho null aqui. Não estou interessado, não tem nenhum valor de retorno. Mais adiante, a gente vai ver, então, como eu falei, um exemplo de uso desse retorno, e aí a gente se debruça mais aqui na sintaxe aqui de como fazer isso, tá? Por hora, basta eu colocar null, porque eu não estou precisando de nenhum retorno, basta eu passar, então, o identificador no sistema da thread que eu estou esperando, e deixar a main aqui bloqueada até que aquela thread termine. Como vai funcionar aqui? O que vai acontecer? Quando a thread main chegar nesse ponto, ela vai fazer o pthread join, e a primeira thread que ela vai esperar é a primeira thread que ela criou, né? Porque eu estou indo na mesma ordem aqui, na mesma posição aqui do meu vetor, tá? E aí, o que acontece? Como a gente viu, em determinadas execuções, a gente não tem necessariamente a garantia, como nessa, né? Que a primeira thread criada é a primeira a ser executada e a primeira a terminar. Tá? Então, o que acontece se ela faz um pthread join esperando a thread 1 e a thread 2 foi que terminou primeiro? O que vai acontecer é que esse join, ele é uma função bloqueante. Então, a thread main, ela vai ficar bloqueada aqui até que a thread, cujo identificador ela está passando aqui na chamada, terminar. Se eu estou esperando a primeira thread que eu criei, cujo identificador está na posição 0 lá do meu vetor, e ela ainda não terminou, mas outra terminou, ela continua bloqueada aqui, ela só sai daqui quando a thread que ela está esperando terminar. Então, ela fica um tempo, a thread 1, digamos, termina, né? E aí, eu rodo aqui o for, ele vai agora esperar a thread 2, tá? Mas, supondo que a thread 2 já terminou, já tinha terminado antes, o que vai acontecer é que ele não vai ficar nenhum instante aqui bloqueado. O sistema tem a sinalização, né? Eu tenho lá a sinalização de que a thread 2 já terminou, então o pthread join recebe essa sinalização e segue em frente. Então, o que acontece aqui é que ele vai passar por cada uma das threads, porque eu impus isso aqui no meu for, né? Se no momento que faz o join para uma determinada thread, aquela thread ainda não terminou, esse join é bloqueante, ele fica retido ali. Se ele chega e aquela thread já terminou, ele já recebe a sinalização, não é perdida, porque ela terminou antes e eu fiz o join só depois, quer dizer, não existe aqui a imposição de que eu tenho que necessariamente fazer o join antes da thread terminar, porque senão eu perco. Não existe essa informação de que a thread terminou, fica registrada, e quando eu faço o join, ele verifica que existe essa sinalização e pega o resultado, caso eu tenha passado algum argumento, ele vai conseguir pegar o argumento e simplesmente seguir em frente sem precisar bloquear. Se eu chego, faço o join antes dela terminar, ele vai bloquear. Então, essa que é a semântica aqui de funcionamento, tá? Não preciso, então, frisando, me preocupar em fazer o join rápido antes que a thread termine, eu posso fazer o join, se a thread já terminou, eu já recebo e sigo em frente, se a thread não terminou, aí sim eu tenho um bloqueio. O que eu garanto ao final
é que essa instrução seguinte aqui na main só vai ser executada garantidamente depois que todas as threads terminaram. Então, esse é uma estratégia que, como eu falei, que a gente tipicamente usa quando a gente quer, de fato, esperar o processamento de todas as threads terminarem, para que eu possa pegar o resultado final do meu processamento e exibir aqui, por exemplo, para o usuário final, ou passar para outra aplicação, ou salvar no arquivo, o que for, tá? Então, vamos verificar aqui se está tudo correto. Vamos novamente, e agora vou executar, tá? Repare que as threads continuam mudando aqui a ordem de execução, mas a impressão aqui da thread principal agora é sempre a última coisa que aparece aqui na minha saída, tá? As threads mudam de ordem, mas a frase final está sempre por último, certo? Então, esse é a função join. Lá no Lab, a gente também tem, então, um exemplo específico, de novo, de join, para vocês verem lá, é bem parecido com esse, mas aí vocês podem executar, experimentar, tirar o join, mudar, etc., e ver o que acontece, tá? A última questão que eu queria colocar aqui é que é sobre o compartilhamento de dados aqui entre as threads, né? Se vocês repararem, a gente está aqui numa função, num programa normal aqui de C, tá? Então, a gente vai, eu tenho aqui a possibilidade, se eu defino uma variável que está fora de qualquer uma das funções, imagina que eu defino aqui um vetor de inteiros, eu vou definir um vetor com n thread posições, tá? Esse vetor, definido aqui no escopo global, ele vai poder ser visto tanto de dentro da função das threads, quanto aqui de dentro da main, tá? Então, esse uso de variáveis globais aqui, eu vou depois voltar a falar isso com vocês, é bem comum aqui na computação concorrente, porque ele é um mecanismo importante de comunicação entre as threads, tá? Então, eu queria só rapidamente mostrar aqui essa possibilidade para vocês, e depois a gente vai explorar isso com mais calma, tá? Então, imagina que eu tenho aqui, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, uma vez que eu criei esse vetor aqui não está inicializado, mas eu vou acrescentar aqui dentro de cada uma das minhas threads uma tarefa que ela vai fazer, que é preencher a posição do vetor correspondente ao identificador dela com o seu próprio identificador, tá? Então, eu posso vir aqui, dado que é uma variável global, eu consigo acessar aqui diretamente, eu posso ir lá na posição ident, tá? Aqui eu vou ter que fazer ident menos 1, né? Lembrando, porque o meu identificador aqui começa em 1, se eu começar em 1 e usar o ident normal, eu vou acabar extrapolando o meu vetor, então eu vou voltar aqui, então a thread que tem o identificador 1 vai preencher a posição 0 do vetor, então a posição 0 do vetor vai vir com o valor 1, a posição 1 vai vir com o valor 2 e assim sucessivamente, tá? Isso que eu estou querendo fazer aqui. Então eu vou lá na posição do vetor, na posição correspondente ao meu identificador e preencho com o meu próprio identificador. Então, aqui é o ident mesmo, tá? Então, a posição 0 do vetor vai receber o valor 1, a posição 1 do vetor vai receber o valor 2, e assim sucessivamente, tá? Meu intuito aqui é só mostrar essa possibilidade de acesso a essa variável global, tá? E aí, o que eu quero fazer aqui? Eu queria aproveitar aqui o join, né, para, então, depois que todas as threads terminarem, imprimir esse vetor, que é exatamente essa ideia aqui, né, como eu falei, eu agora atribuí algum processamento para as minhas threads, e obviamente que esse meu vetor só vai ficar preenchido completamente quando todas as threads terminarem. Então, como eu estou usando o join aqui agora, eu posso garantidamente imprimir esse vetor aqui depois de fazer o join, e aí ele vai estar todo ele preenchido, né? Então, eu vou copiar aqui de novo esse meu for, e aí vou aproveitar aqui, então vou imprimir o vetor de identificadores, tá? Então, de 0 até número de threads, eu vou dar aqui um printf,
Vou botar aqui, vetor, não, porcento de, vou dar um espaço, ok, e aqui eu vou colocar, então vou imprimir um do lado do outro, e aqui a minha variável é vetor, né, vetor na posição I, certo? E aí eu posso dar um printf aqui, só para dar uma linha, né? E aí agora sim a main, então a main vai, depois que todas as threads terminarem, imprimir esse meu vetor de identificadores, tá? 0 até menor que threads, a posição I, e depois vai imprimir aqui a mensagem final, tá? Ok, a variável vetor, perfeito. Então vamos lá ver o que acontece. Compilou, vamos executar, né, então aqui está uma execução, outra execução, de novo, tudo se mexe aí em termos de ordem de execução das threads, né, de impressão da frase das threads, e aí no final, depois que todas terminaram, o vetor aqui que está imprimindo exatamente os identificadores de 1 a 10 e a mensagem da thread final, tá? Então, só para poder completar aqui com a funcionalidade do join, né, o join na main, para poder ter esse ponto de sincronização aqui, onde eu garanto que todas as threads terminaram, o que eu faço depois aqui na main já garantidamente, depois que todas já fizeram o que tinha que fazer, e aí eu consigo imprimir resultados e concluir a execução do meu programa. Reparando que, uma vez que eu coloquei o join, esse pthread exit aqui já perdeu o efeito, né, então eu posso aqui facilmente, se eu quiser comentá-lo, porque eu nunca vou chegar aqui antes das threads terminarem por conta do join, então se eu compilo aqui de novo, executo, eu não tenho mais aquele problema, né, que eu tinha, que precisava do pthread exit, porque o join já me forçou aqui uma situação que é a thread main sempre executar e terminar depois que todas as threads terminaram, tá? Ressaltando para vocês que, então, como eu falei, esse uso da variável global é bem comum aqui, né? Lá em C, quando a gente ensina C, eu deixo para falar de variáveis globais no último dia de aula, para que a gente evite o máximo ficar usando variáveis globais e usar sempre que possível variáveis locais, mas aqui em computação concorrente, esse uso de variável, exatamente aqui é um uso interessante de variável global, porque eu não preciso ficar passando isso como argumento. Então, se eu criasse, assim, às vezes, uma ideia que a gente tem inicialmente eu crio o vetor aqui na main, e aí eu passo esse vetor como argumento para toda a thread, passaria o vetor para a thread ia lá na posição dela e só preencheria a posição dela, tá? Então, fica aquele passando o vetor, né, como argumento e etc. Então, aqui a filosofia não é essa. A filosofia aqui é que se eu tenho uma base de dados, qualquer estrutura de dados que existe aqui para as threads colocarem informação, o resultado de processamento, ou compartilhar algum tipo de informação, aqui cabe bem o uso de variável global. Então, eu decido colocar a variável no escopo global, faço inicialização, se eu tivesse que fazer alguma inicialização na main, poderia fazer na main, e antes de criar as threads, e as threads conseguem acessar diretamente esse valor, e usa a sincronização do join quando necessário, para saber que a estrutura está completamente preenchida e exibir os seus valores no final, tá? Então, essa é uma estrutura bem típica aqui, bem comum, que a gente vai usar bastante aqui. E aí fecha esse conteúdo inicial do nosso primeiro lab, dá para vocês agora fazerem todas as atividades do lab, tá? A última atividade 5, é a atividade que vocês depois vão enviar, que é o código que vocês vão implementar, tá? Mas vai seguir bem parecido com isso que a gente fez aqui, tá? E aí vocês conseguem fazer essa prática inicial, tá bom? Obrigada, gente.